Saudações e bem-vindo. Em plena celebração dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional, o cidadão Tomás Augusto Salomão decide partilhar as suas memórias sobre o longo percurso. E esta partilha acontece em forma de livro, um livro que vai ser, portanto, partilhado em 4 partes. A primeira parte já está praticamente disponível e já nos próximos minutos vamos tentar perceber do Dr. Tomás Salomão quais são efetivamente as suas memórias. O livro leva o título Moçambique, meu país, o que vi, vivi e senti, sendo que nesta primeira parte cobre o período que vai sensivelmente desde pouco antes da proclamação da independência nacional até aos acontecimentos trágicos de Embuzine, que mataram o presidente Samora Machel, mais 33 acompanhantes. Dr. Tomás Salomão é bem-vindo para esta conversa. Muito obrigado e obrigado pelo convite para estar aqui nos vossos estúdios e, obviamente, partilhar um pouco daquilo que me levou a escrever esta parte e as partes subsequentes, mas obrigado pelo convite. Dr. Tomás Salomão, como é que se sintetiza esta primeira parte bastante atrativa do ponto de vista da leitura, pela forma como o livro se apresenta, pela forma também como o livro está estruturado? Como é que se sintetiza os grandes acontecimentos que partilha com os moçambicanos sobre as suas vivências neste, digamos, curto período? O que lhe posso dizer é o seguinte. Primeiro, eu fui levado a escrever. E porque eu fui aconselhado lá para os anos 92 por alguém que era meu tutor. Quem era? Na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, depois de ter sido autorizado pelo presidente Joaquim Chissano a continuar os meus estudos. Sucede que ele toma a decisão de que entre os vários nomes que lhe citei na altura, Magid Osman, Enes Gomes, Daniel Gabriel, Joaquim de Carvalho, Prakash Ratilal, Pedro Couto e outros, ele diz-me que a opção para aquela posição em que ele ia juntar o Ministério do Plano e Finanças, o Ministério das Finanças e a Comissão Nacional do Plano e criar o Ministério do Plano e Finanças, a opção dele era Tomás Salomão. Eu recordei-lhe que ele me havia autorizado a continuar os meus estudos. Tivemos uma longa conversa, até tarde. E, a certa altura, ele diz-me para eu ir descansar. Quando venho para casa, lembro-me, e foi a primeira coisa que fiz, de ligar para o meu tutor, o professor Scott, de origem escocesa, mas nacionalizado americano. Que Deus o tenha, já faleceu. Conto-lhe o que estava a acontecer e eu dizia, olha, eu
já fui admitido na universidade, já tenho cartão da universidade, já tenho bolsa, estou no processo de fazer a minha reciclagem de inglês, porque o inglês americano e o inglês falado na Inglaterra e o que nós falamos aqui são diferentes. Para além de rever matérias como econometria e métodos quantitativos, que são, no fundo, as disciplinas de matemática, mas para fins de economistas, para fins econométricos. E estava nessa fase de reciclar, fazer uma reciclagem disto para me preparar. E eu disse, como é que eu, estando nessa fase, para daqui a uns 6 meses começar o meu trabalho de pesquisa, agora tenho que voltar a este trabalho de governação. E o professor Scott insiste, mas o que é que tu pensas? E eu digo, eu estou um pouco perturbado e um pouco perdido. Ele, pessoa madura, pessoa na casa dos seus 60 anos, experiente, vira-se para mim e diz, sabe, não fique perturbado. Serena, não desaponte o presidente. Porque se ele fez a opção por si, num país que está a sair da guerra e precisa de se reconstruir, e a opção que ele faz para isso, para liderar a equipa económica, é o senhor, ele tem razões muito fortes para o fazer. E se calhar coisas que você não sabe, elementos que você não tem, mas ele viu em si alguma coisa que o leva a tomar essa decisão. Então, o meu conselho é que aceite e não o desaponte. E não se esqueça nunca de que o seu país precisa de se reconstruir. E você é um patriota desse país e seguramente tem que dar a sua contribuição na reconstrução desse país. De que maneira vai dar? Bom, a primeira fase é essa que foi encontrada. Mas posso lhe dar um conselho. Todos os dias, quando o dia terminar, escreva ou num parágrafo ou numa página aquilo que são as coisas ou a coisa que nesse dia lhe marcou e acha que é uma coisa importantíssima. Escreva isso e guarde. E vá guardando. Faça isso todos os dias. E Boaventura foi fazendo isto. Primeiro manualmente, depois usando os meios informáticos e fui fazendo um arquivo de várias coisas. Que hoje resultam, portanto, nestas obras. O que é estudar? Mestrado, doutoramento? É fazer o meu doutoramento. É fazer doutoramento. Exato. E pronto, vim para cá, fiz o Ministério do Plano e Finanças, depois vou para os transportes, depois vou parar a SADC. Quando eu termino a SADC, eu volto a Washington e vou visitar novamente o meu professor, o meu tutor. E digo, olha, agora estou pronto, já terminei estas coisas e posso fazer. Ele vira-se para mim e diz, sabe, a coisa mais importante e nobre que pode fazer é, depois desse percurso todo que ele vai fazer, é escrever. E lembre-se daquele conselho que eu lhe dei. Muitos dos materiais que vai usar seguramente para escrever, há de encontrar nesses files, nesses parágrafos,
ou nessas páginas de que eu lhe falei. Então, agora, meu amigo, não se preocupe com isto, com esta fase. Essa fase há de fazer, se ainda tiver energias um dia. Mas agora preocupe-se em deixar por escrito todo esse acumulado de experiência. Que se eu tivesse saúde e tiver energia e lesse português, um dia eu havia de estar interessado em ler. E de fato conseguiu chegar a esta fase que foi prevista pelo seu tutor. E em relação à academia, acabou conseguindo fazer doutoramento ou nem por isso? Nem por isso. Estou naquilo que é um doutorando. Não estou com pressa. Se um dia chegar lá, chegarei. Se um dia não chegar, também não estou preocupado. O que me preocupa agora é deixar este testemunho, seguindo esse meu conselho, que me foi dado por uma pessoa muito madura e muito experiente. Então, quando eu venho no voo de Washington para Johannesburg, eu vinha a refletir nas palavras do professor e eu dizia, olha, acho que vou fazer um primeiro exercício de treino. E esse exercício de treino há de ser eu escrever sobre a minha experiência recente na SADC. E foi neste quadro, apoiado pelo professor, pelo Chancellor da Wits University e pelo presidente Thabo Mbeki, que eu produzi as minhas memórias ao serviço da SADC, produzidas em inglês, e depois o martírio de trazer para português. Eu não aconselho a ninguém a escrever um livro em inglês para depois o trazer para português. É um verdadeiro martírio. E nunca mais voltarei a fazer coisa igual. Mas pronto, foi feito. E isto foi lançado em 2018. Primeiro a versão original em inglês. Mas primeiro foi lançada a versão em português, aqui, em junho, e depois, em setembro, a versão em inglês na Wits University na África do Sul. A senhora que me assistiu, a assistente, disse, ok, agora fez essa parte. Mas, Dr. Salomão, agora é importante escrever sobre o seu país. Isto foi a região. Agora escreva sobre o seu país. É importante escrever sobre o seu país. E nas minhas idas e vindas para Moçambique, um dia destes eu vou ter com o meu chefe de muitas batalhas, como eu o classifico, o professor Rui Baltazar. E eu digo, olha, quero escrever, Tomás, sei, mas quero escrever o quê? Olha, quero escrever sobre a vida, a experiência, memórias. Ele diz, tens muito para escrever. Eu digo, julgo que sim, tenho algumas coisas para escrever. O meu drama é de onde eu começo e termino aonde. E ele diz, sim, eu estou de acordo contigo. Fomos conversando, numa relação e numa amizade muito antiga, que vem dos anos 74, nos então democratas de Moçambique, e fomos trabalhando em diferentes frentes, ele mais sénior do que eu, júnior, um estudante. E depois destas conversas, acabei por estruturar aquilo que devia escrever em 4 partes diferentes. A saber, a primeira parte, que vai de 74 até a tragédia de Mbuzina. A segunda parte, e porquê a tragédia de Mbuzina? Porque eu fiz parte daquele grupo de jovens
da Defesa, jovens militares, que na manhã do dia 20 foram para Buzine para recolher o que sobrava, se é que alguma coisa sobrava, dos escombros do Tupalév 130. Incluindo os corpos das vítimas. Incluindo os corpos das vítimas. O que significou este seu Foi envolvimento nisto? uma experiência traumática, devo-lhe dizer. Traumática para mim, para os jovens, equipa de jovens de logística da saúde militar e mesmo os pilotos da Força Aérea e mesmo para o nosso team leader, que era o engenheiro Rui Lausanne, que ficou muito afetado. E conta a história de que foi ele que acabou localizando o corpo do presidente Samora Machel. E aqui no seu livro, portanto, que vem na sua primeira parte, cita, creio, o engenheiro Rui Lausanne, digamos, a dar moral ao Dr. Tomás Salomão, porque ele se apercebeu que estava extremamente perturbado e disse qualquer coisa. Ó, jovem. Exatamente. Veja que está, quando eu digo team leader na altura, o engenheiro Rui Lausanne foi no primeiro helicóptero, onde foi o coronel Sérgio Vieira, o general Ramatai, o doutor Igrejas Campos, o doutor Barradas, o doutor Paulo Muxanga, diretor da aviação civil, o jornalista Carlos Cardoso, dentre outros. Nós fomos no segundo helicóptero, ficamos à espera das ordens que nos seriam dadas e uma das coisas que nos foi dita é de que nesse helicóptero, dentre outras coisas, nós devíamos trazer sacos plásticos. Prevíamos já o que é que nos esperava. Nessa altura, o Dr. Tomás Salomão já era secretário de Estado da Defesa. Eu era secretário de Estado da Defesa. Muito novo. Uma experiência nova. E, repare, eu digo no livro que 3 ou 4 dias antes, tinha acompanhado, conjuntamente com o vice-ministro da Defesa Pagnani, na altura atual chefe do Estado-Maior-General, acting, em exercício, e outros oficiais, tínhamos acompanhado o presidente Samora Machel a Matalane para ele ir inspecionar o batalhão de comandos que acabava de terminar a formação. A maneira como ele reagiu ao ver os exercícios, o treino deste batalhão de comandos, foi simplesmente impressionante. E ali mesmo ele dá as instruções de que no dia 20 a regressar da Zâmbia, da viagem, ele ia a Quilimane para fazer o desdobramento do batalhão de comandos, este treinado em Matalane, e o batalhão de paraquedistas treinado em Nacala. Portanto, iria para Quilimane para fazer este desdobramento destas unidades assim que chegasse da Zâmbia. E voltámos com ele, portanto, ele no seu helicóptero, nos outros, mas fomos, obviamente, acompanhá-lo para recebermos as últimas instruções. Este desdobramento visava evitar, digamos, aquilo que estava quase iminente, que era a divisão do país a partir da Zambésia. Não tenho dúvida. E esta viagem a Matalane ocorre no dia 16 de outubro. E eu faço anos a 16 de outubro. E não sei de onde, quando terminamos isto, o encontro,
A única coisa que vejo é que vejo o assistente, o ajudante de campo de Samar Machel, a vir com um saco. Entrega a ele e o presidente Samar Machel tira uma garrafa de champanhe e entrega. Diz, olha, jovem, vem para casa, beber. Eu descrevo aí no livro que aquele gesto, para mim, soube a despedida. E enquanto o presidente Samora Machel preparava a viagem fatídica, diga-se de passagem, para a Zâmbia, a sua equipa encarregava-se de fazer carregamento dos materiais bélicos para a frente da Zambésia, para evitar a tal divisão do país que estava iminente, na sequência da guerra, portanto, com a Renamo, na altura, bandidos armados. Bom, o que nos foi dito foi um comando que recebemos. E este comando era uma ordem. O chefe de Estado-Maior estava ali. Saímos dali, fomos para o quartel-general para recebermos instruções precisas do que nós, da logística, o que é que nós, da logística, devíamos fazer e o que é que os operacionais haviam de fazer. Essa parte não nos dizia respeito, mas nós tínhamos, enquanto elementos de logística e seguramente, de fazer a nossa parte. E fomos ao quartel-general para recebermos essas instruções, fomos e a partir dali começamos a trabalhar. Isto era uma quinta-feira. Trabalhamos quinta, trabalhamos sexta, trabalhamos sábado, trabalhamos domingo e, como digo e descrevo na obra, e deve ter visto, nós despedimos-nos, vimos a tripulação chegar. Do Tupolevo, do presidente Samora Machel. Tupolevo, do presidente Samora Machel. Vimos as assistentes de bordo a chegar. Cheguei no aeroporto para viajar para a Zâmbia. Porque o Tupolev era baseado, ficava estacionado na base aérea, de onde nós fazíamos o nosso trabalho de logística. Carregamento das aeronaves, manutenção das aeronaves, dos helicópteros de transporte, era tudo feito na base aérea. Então, o ponto de partida, o ponto de chegada deles era onde nós estávamos. E chegaram, cumprimentamos, bom dia, em russo, em português, o comandante Yuri, cumprimentamos-nos e despedimos-nos da Zaftra, de Cidânia, até amanhã. E as nossas irmãs também nos despedimos delas. Então, quando me pergunta o que é que essa experiência significou, veja o que é no domingo ver essas pessoas, conversar com essas pessoas, despedir-se dessas pessoas, a dizer até logo. E no dia seguinte, ir a recolher os corpos dessas pessoas e metê-los num saco plástico e trazê-los para cá. Obviamente que isto é uma experiência que eu não desejo a ninguém passar por ela. Sabe que eu tinha medo de entrar na casa mortuária. A casa mortuária daqui do Hospital Central. Naquele dia, naquela tarde do dia 20 de outubro de 86, esse medo me desapareceu. É verdade que tenho que reconhecer que fomos assistidos pelo professor Fernando Vaz e pelo Dr. Amelote Fernandes, que era o nosso diretor da saúde militar, que nos iam dando, eles estão habituados àquelas elites, mas iam-nos dando força naquilo que devíamos fazer e como devíamos arrumar com a dignidade necessária os corpos desses compatriotas. Mas foi uma experiência traumática que sabe que de vez em quando, isto é mesmo assim, acontece quando aconteceu, de vez em quando essas imagens voltam aqui e mesmo que tu faças um esforço para
para passar por cima delas leva algum tempo, mas tivemos que fazer algum trabalho de terapia coletiva, sobretudo nós que estivemos diretamente envolvidos nisso para ver se... O professor Tomás Augusto Salomão, nesta sua obra, deixa transparecer alguma estranheza naquilo que terá sido a postura do comandante do Tupolev, o Sr. Yuran. Por que razão? Bom... Inclusivamente, há perguntas que se um dia se encontrarem no paraíso, se reencontrarem no paraíso, terá de fazê-lo. Há uma verdade que é dita na aviação, que os grandes acidentes aéreos ocorrem nas mãos de grandes comandantes. E ocorrem nas mãos de grandes comandantes por razões tão simples como esta. É que deixam de se respeitar coisas básicas que os comandantes devem respeitar. E ao não respeitarem essas coisas básicas na aviação, que eu não as conheço, mas de ter voado tanto, vai estar percebendo daquilo que são esses procedimentos. E às vezes o desrespeito desses procedimentos leva a que socorram riscos. E é responsabilidade de um comandante do avião, sobretudo quando transporta uma figura da magnitude de Samora Machel. Quando não existem condições materiais para o voo ocorrer ou realizar-se, a responsabilidade do comandante é dizer, olha, ou não podemos voar, ou o voo está cancelado, ou o voo está atrasado, mas nunca tirar as rodas do chão. Porque avião não é caminhão que, quando avaria, encosta. Não há essa possibilidade. Mas é um conjunto sucessivo de erros que me leva a questionar a postura para além de eventuais suspeitas que não cabe a mim fazer, mas sim aquilo que os serviços de inteligência competentes devem fazer para tirarem as respectivas conclusões. Eu tenho as minhas. Em função do que viveu no momento da partida do avião que levou o presidente Samora Machel à Zâmbia. Não tanto em relação do que viveu em relação à partida, mas em relação às coisas que acho que deviam ter sido feitas antes de o voo partir de Mbala, de regresso a Maputo. Eu não estava em Mbala e por isso não posso fazer o juízo dessas coisas, mas creio que há de ter lido o que eu escrevi na sequência, portanto, de todo um conjunto de questões, incluindo a famosa pergunta que está aí no livro, feita pelo arquiteto Júlio Carrilho, que pergunta ao engenheiro Rui Lousã, mas terão ficado sem combustível? Foi feita essa pergunta. E é essa a razão da pergunta de Júlio Carrilho que me leva a fazer todo este trabalho de pesquisa que eu fiz, usando um fim de semana, dirigindo-me a Mbala, na Zâmbia, primeiro para conhecer o local. Eu gostava de conhecer o local onde o presidente Samora Machel esteve. Mas para depois, para procurar perceber algumas peças e algumas coisas que devia juntar para compor o meu
compor o meu raciocínio, os meus elementos, associados a uma coisa que me foi facultada, que foi o facto de eu ter tido acesso ao fly deck. Questiona se o comandante do Tupolev terá sido usado para uma certa conspiração. Este é o entendimento que fica aqui. Uma conspiração que eventualmente teria, na altura, envolvido a antiga União Soviética, na sequência que Moçambique, na pessoa do presidente Samora Machel, havia, da viragem que Moçambique havia feito para o Ocidente em busca de soluções para o país. Boaventura, essa é a tal pergunta, não é? Quando eu digo quando nos encontrarmos lá, No além. no além, não é? No paraíso. No paraíso. Oxalá seja no paraíso, porque não sabemos se vamos para o paraíso ou podemos nos cruzar no inferno. E estando no inferno, aí temos de confessar os nossos pecados. Portanto, no seu entendimento, o comandante Yoron terá sabido de algo que podia acontecer no contexto daquela viagem fatídica. Não quero julgá-lo sem elementos, porque não sou especialista da aviação. Agora, os especialistas da aviação juntem as peças todas e tirem conclusões e oxalá as conclusões deles sejam diferentes das minhas. Mas o que estou a dizer é que juntem as suas conclusões e tirem-nas. E como digo e disse na altura, é que o elemento estranho aí é de onde os soldados sul-africanos, que enquanto recolhíamos os corpos, bebiam champanhe. Não era champanhe, era uma garrafa. Há de ter ouvido falar de uma cerveja Skol, produzida na África do Sul, uma cerveja antiga. Eles brindavam com Skol. Portanto, nós estávamos ali desesperados, transtornados, alguns mais fracos, com lágrimas nos olhos. Não estavam a acreditar no que estavam a ver. Mas pronto, era preciso fazer. Não me canso de enaltecer o papel do engenheiro Rui Lozano. Extraordinário. O respeito e a admiração que eu tenho por aquele homem. No livro questiona também o facto dos soldados sul-africanos que se encontravam no local a beber a tal cerveja estarem trajados de camisetas em que se escrevia, portanto, em inglês, que o terrorismo terminava ali. Exatamente. O terrorismo terminava ali. Está lá. As imagens mostram isso. E isso foi evidente quando os diferentes atores chegaram ao local. Vimos essas camisetas. E a pergunta que se põe é: será que isto era uma coisa sabida? Era uma coisa Que deu tempo à produção destas camisetas. orquestrada. Era uma coisa, como é que se chama? Sabida, orquestrada, preparada. E então todo o aparato, não é? Estava preparado para que ali o incidente fosse ocorrer. Pode haver uma margem e aí um pouco a relevância, se é que se pode falar de relevância a dar ao comandante, é que
quando ele se apercebe que está no lugar errado, não é? Ele tenta o tal desvio à direita, na minha assunção, para ver se chegava a Mbabane, que era o aeroporto mais próximo. Só que a aeronave não tinha combustível. E depois acontece o que acontece. E daí que a pergunta de Júlio Carrilho tem o seu fundamento, tem a sua razão. O engenheiro Rui Lousã não responde a pergunta porque o tempo de entrar na sala de reunião para a qual fomos convocados tinha terminado e não havia muito a fazer. Então, este é um sentimento que eu guardo comigo. Prefiro morrer com ele, porque não se vai trazer de volta a vida do presidente Samora Machel. E dos seus 33 acompanhantes. 33 acompanhantes. Também achou estranho, o doutor Tomás Salmão, achou estranho o facto de o comandante Yuran, portanto, do Tupolev, a partida para esta viagem fatídica, ao despedir-se, ter dito até amanhã, quando a previsão era que o presidente Samora Machel regressasse no mesmo dia. Também questiona isto no seu livro. É um grupo de questões que eu ponho e que me levam a tirar as minhas conclusões, não é? E que são alinhadas, vistas, testadas com especialistas de aviação e me levam a tirar as minhas conclusões, mas obviamente que no fim fica-me sempre essa mágoa eterna de que, por mais que se discuta ou se aborde isto ou aquilo, eu não vou ter, ninguém vai ter aqueles que partiram em Buzina partiram de vez e de forma trágica. Qual era o clima naquilo que é a cooperação entre Moçambique e a União Soviética na altura? Depois que o presidente Samora Machel fez aquelas viagens aos Estados Unidos e também à Inglaterra, numa clara viragem para o Ocidente. Obviamente que Moscovo não gostou. Convenhamos, não é? Convenhamos, estávamos em plena Guerra Fria. Mas o facto é que, e porque trabalhávamos com especialistas militares russos, com quem nos sentávamos e dialogávamos, incluindo o conselheiro militar do Ministro da Defesa Nacional, podíamos ir vendo nas entrelinhas como eles se sentiam com estes movimentos pró-Ocidente que Moçambique estava a tomar. E o presidente Samora Machel, sempre que se encontrasse com os especialistas militares russos, dizia: não, vocês não me estão a ajudar nesta guerra. Porquê? Porque não me estão a prover de material adequado para fazer face. Eu estou a fazer face a uma guerra de guerrilha e a guerra de guerrilha não se resolve com material que me estão a pôr à disposição. Há de estar recordado que em 1984 realiza-se um grande desfile militar na Avenida 25 de Setembro, aqui em Maputo, sim. em Maputo, a celebrar os 20 anos do desencadeamento da luta armada de libertação nacional. Portanto, há este desfile militar mostrando aquilo que era a capacidade bélica das FPLM. Mas o que é que tinha ali? Tinha os BMPs
tinha os tanques T-55, tinha os GSPs, tinha os BTRs, tinha os canhões de artilharia pesada, enfim, tinha material de guerra de características pesadas, não é? E aquilo que ele dizia é de que não era daquele tipo de material que ele precisava para armar as suas forças para fazerem face à guerrilha, pela maneira como ela se estava a expandir rapidamente nas províncias de Sofala, Manica, Tete, Zambésia e, enfim, o facto de terem tomado praticamente de assalto todo o vale do Zambésia. Veja que Xinde, Marromeu, Luabo, Caia, Mutarara, a Ponte Donana, todos estes elementos ao longo da linha, ao longo do vale do Zambésia, foram violentamente marcados por ataques. E ataques esses e operações de sabotagem essas que também mostravam que a Renamo não agia só, agia, portanto, com assistência de soldados do regime do apartheid, como o caso da sabotagem que foi feita na ponte de Dona Ana em Caia, em Sena e Mutarara. Portanto, tudo isto leva a que eles próprios, não é? Os russos comecem a adotar uma atitude diferente no tipo de material que nos iam providenciando para fazermos face à guerra. É neste quadro que surge, portanto, o fornecimento do lança-foguete Granadas HS-17, por exemplo, que se amplia a disponibilidade, o fornecimento, portanto, de helicópteros de combate Mi-25 para as Forças Armadas de Moçambique e FPLN e o ramo da Força Aérea em particular. Mas a mensagem principal que o presidente Samora Machel transmitiu e fez chegar aos russos é de que os especialistas que se encontravam aqui no terreno não estavam a dar a informação adequada para se fazer face às investidas que estavam a acontecer, em particular no Vale do Zambésia. Isto resultado, por um lado, do treino que estava sendo providenciado às tropas, mas, por outro lado, ao tipo de assistência militar. Esta matéria eu desenvolvo há muito na parte 2. Na parte 2 que vem aí. Qual era o clima a nível interno? Porque nós sabemos que o presidente Samora Machel, na véspera da sua partida à Zâmbia, partida fatídica, digamos assim, houve um encontro, sobretudo das patentes militares, que culmina inclusive com o afastamento do general Sebastião Marcos Mabote, Deus que o tenha, do cargo do Estado-Maior-General das Forças de Defesa, das Forças Armadas de Defesa de Moçambique. O clima interno como é que é? Inclusive, há medidas que devem ser implementadas que terão forçado o regresso no mesmo dia, quando provavelmente o presidente Samora Machel podia ter regressado no dia seguinte, face ao adiantar da hora em que o Tupolev parte de regresso a Maputo. Bom, digamos que o presidente Samora Machel dirige no dia 17 de outubro uma reunião das altas patentes militares em que toma decisões difíceis. E é isso que, é a volta disso que elaboro o meu
testemunho no livro, e dessa reunião difícil a decisão que é tomada, ou que é anunciada na reunião, é a da demissão do chefe de Estado-Maior-General, na altura, o Coronel-General Sebastião Marcos Pambota, pelas razões, não aquelas apenas que se foram registradas no encontro, mas por outras razões, informações que foram chegando à mesa do Presidente Samora Machel. E ele, na qualidade de comandante em chefe, e face ao desenrolar da guerra no terreno, e das informações que recebia dos seus comandantes nas províncias, ele, estratega militar que era, ele tomou a decisão, uma decisão arrojada, uma decisão difícil, mas que achou que era a decisão que devia tomar naquela altura, que é exonerar um chefe de Estado-Maior-General. Não é uma decisão, em nenhuma parte do mundo, uma decisão fácil, mas foi a decisão que ele tomou. E o general Mabota, o coronel-general Mabota, soldado que é, disciplinado que é, ouviu a decisão que lhe foi comunicada, e a única coisa que ele disse é as ordens. Eu sou soldado e estou aqui para cumprir ordens e vou cumprir aquilo que me estão a dizer e farei aquilo que o meu comandante em chefe disser para fazer. E pronto. E foi assim. Portanto, não estou em crer que só por isso se pudesse avaliar, fazer um comentário, uma avaliação pela negativa, mas o facto é que, e a realidade no terreno, é que estávamos perante uma realidade difícil em termos de guerra, não é? Em termos de perdas que íamos sofrendo, em termos de feridos que íamos tendo, e obviamente que exigia medidas difíceis e radicais e drásticas, e foram aquelas que foram. Medidas difíceis e radicais que às vezes têm o seu preço. Doutor Tomás Salomão, na tentativa de conter este avanço progressivo da guerra dos 16 anos, há uma experiência de governação que é ensaiada, que consistiu em afetação de alguns membros do bureau político na altura a algumas províncias. Como que foi essa experiência? Terá sido bem sucedida, mal sucedida, pois é um dos capítulos que retrata aqui na sua obra. Não, retrato na obra, e digamos que Moçambique é um país grande, não é? E eu recordo que na altura foram destacados para esse tipo de missões Marcelino dos Santos para Sofala, Mário Machungo para Zambésia, Mariano Matsinha para Uniaça e Alberto Chipande para a província de Cabo Delgado. Em algumas partes, a gestão territorial decorreu de forma tranquila e pacífica. Menos na província de Sofala, onde esteve Marcelino dos Santos. Em termos de articulação institucional. Pelo menos esses eram os relatos que tínhamos das nossas unidades, quer operacionais, quer aquelas que tinham a responsabilidade de fazer o asseguramento logístico, que era uma componente importante a ter a linha de conta, mas a experiência de Sofala era mais difícil, dado o caráter das pessoas e a forma de
de estar da pessoa, a personalidade das pessoas, que as pessoas são diferentes, os dirigentes são diferentes, os seus métodos de trabalho são diferentes, a forma como se impõe também é diferente, e então a experiência de se fala Também foi dramática, é única. É única. Atípica. Atípica e com as implicações que daí decorreram e que elaboro no texto. Portanto, uma das implicações que elabora na sua obra em relação a essa experiência atípica de gestão da província de Sofala, pelo então dirigente do Bureau Político, o Sr. Marcelino dos Santos, foi o famoso abastecimento gratuito à RNAM. Pode partilhar com a nossa audiência? O que eu digo, digamos que vem lá descrito, é que há uma decisão, segundo conta o comandante militar provincial, o brigadeiro Aleixo Malunga, não é? A organização de asseguramento logístico é feita no ambiente de guerra de coordenação entre todos os atores. Não é? Mas a grande responsabilidade é do comando militar. Sucede que, neste caso específico, Marcelino dos Santos chamou a si a responsabilidade de conduzir ou dirigir este processo e o processo de formação das unidades de proteção que se deviam encarregar de proteger esta composição ferroviária não foi feito da forma mais adequada. E o preço foi aquele que se pagou, que é descrito, portanto, na obra. Pode detalhar? Bom, o comboio descarrilou, o comboio foi atacado e, por efeito disto, grande parte do asseguramento logístico que vinha, portanto, na composição, isto acontece, portanto, numa zona que fica a alguma distância de Mazambane e da Gorongosa, a RENAMO não se fez prorrogada, destacou, digamos que, elementos seus para irem buscar o material, fazendo carregamentos. Não só guerrilheiros da RENAM, como também pessoas que estavam no cativeiro, civis. Logicamente, sim. Que era muita mercadoria. Era muita mercadoria. Oferecida gratuitamente, para essa redundância. E para uma operação dessa natureza, os guerrilheiros não seriam suficientes. E levou-se dia a RENAM a fazer o carregamento. Absoluto. E alguma vez a RENAM se lembrou de vir agradecer ao governo? Essas coisas, julgo que são essas e outras, são aquelas coisas que são eventos de guerra que os generais, quando os conflitos acabam ou quando se sentam depois de assinatura de armistícios, eles sentam-se a uma mesa e depois vão falando uns com os outros. Lembras do ataque X, do ataque Y, do ataque Z? E depois o outro vai reagindo. Sim, lembras-te do que eu fiz aqui, acolá. E, obviamente, que aqueles que estiveram, não é? Aqueles que estiveram na operação de transporte desse material, da linha férrea até os sítios onde o material foi armazenado, hão de ter contado aos seus pares. E essas coisas só foram resolvidas com a assinatura e implementação do Acordo Geral de Paz, porque quando dizemos desmobilização e desarmamento, se calhar parte das armas, munições e outras que foram destruídas ou entregues, portanto, às Nações Unidas, resultaram deste tipo de operações e ataques, mas são coisas que só podem ser contadas
por atores que estiveram na guerra. O importante nessas coisas é os homens agirem, os homens fazerem as coisas para que eventos similares, guerras similares, conflitos similares não voltem a ocorrer neste nosso país. Eu penso que essa se quer que eu tire alguma lição, algum ensinamento deste tipo de coisas, tudo fazermos como patriotas que somos, como nacionais que somos deste país, para que coisas daquelas não voltem a ocorrer. Não volta a acontecer. Com a morte do presidente Samora Machel, chegou a ser concluída a operação de desdobramento no Zambeze. Absoluto, concluiu. Sim, conseguiu. Mas também, tendo em conta que quase que não teve grande efeito, porque a guerra continuou, pelo tempo continuou, também foi um fracasso. Não posso dizer, nem elaboro isso. Isso elaboro na parte 2. Então, foi feito um desdobramento e um grande desdobramento. Eu penso que, mas não me quero antecipar, porque eu elaboro nisto na parte 2 e esse desdobramento aconteceu. Das unidades de comandos paraquedistas para o posto do comando avançado da Zambésia, e o efeito do trabalho deles foi gigantesco. Da análise que faz na obra do Dr. Tomás Salomão, podemos construir aqui uma espécie de um triângulo sobre as circunstâncias que envolvem a morte do presidente Samora Machel, em que temos, de um lado, a tripulação do avião, temos, do outro lado, as forças de defesa e segurança, e do outro, portanto, sul-africana, a sua presença no local em Buzine. Do outro lado, aquilo que era a insatisfação manifesta da antiga União Soviética. Sei que não podemos incluir também a componente interna, aquilo que era o clima interno. Onde é que pesa mais o acontecimento final que culmina com a morte do presidente Samora Machel? A responsabilidade do comandante do avião. Acima de tudo. A responsabilidade do comandante do avião. Qualquer comandante de uma aeronave para transportar passageiros, transportar pessoas, e neste caso específico, para transportar uma pessoa da magnitude de Samora Machel, e ele sabia que não era um passageiro qualquer, para mim a grande responsabilidade está no comandante do avião. Se há outros elementos que podem ser induzidos ou deduzidos a partir daí, são elementos que podem complementar ou acrescentar, mas a causa principal do acidente, a causa principal repousa e está nos ombros de quem conduz a aeronave. E essa responsabilidade não é de mais ninguém que não seja o comandante do avião. Agora, se ele estava a serviço de A, B, C ou D, eu não quero entrar nesse assunto, mas para mim, por isso é que digo na minha obra de que se em algum momento nos encontrarmos, não é, lá no outro mundo, seja no céu ou no inferno, eu ainda lhe vou fazer a pergunta, porque para mim, e depois de ter ouvido a gravação do Flight Deck Recorder, para mim, o grande responsável. Doutor Tomás, nosso fundo de tempo está praticamente esgotado, mas eu penso que vamos ter muito mais ocasiões de conversar sobre as suas memórias, tanto mais que ainda vai na primeira parte de um total de 4 partes de um livro sobre as suas memórias que vai poder produzir e partilhar com, tanto digamos, a sociedade moçambicana, para o benefício, acima de tudo, das futuras gerações.
O Dr. Tomás Augusto Salomão foi nosso convidado para estes 2 dedos de conversa. A propósito, isto acontece precisamente quando o país celebra ainda os 50 anos depois da proclamação da sua independência nacional, algo que aconteceu precisamente a 25 de junho, corria o ano de 1975. Caro telespectador, fica aqui o nosso muito obrigado pela escolha, continue ligado a nós e fique bem.